Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. O meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani e a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também o Bruno. E aí, galera, beleza? Bora com papo cabeça. Bora com papo cabeça e nós estamos aqui com ele, né? Esse convidado especial. Primeira vez aqui que ele está na casa, né? Então, ele que você deve conhecer ali pelo podcast do Oliver Talk. Luciano Oliver, seja bem-vindo, Luciano. Para nós é uma honra. Opa, eu que agradeço aí pelo convite aqui, estar junto na mesa com Lucas, Fernanda, Bruno, a máfia do bacon, correto? Obrigado aí pelo convite aí, fiquei lisonjeado. Te demorou um pouquinho, né, para começar a gravar, mas é o melhor para agendar as coisas, né? Sabe como é que é a vida aí, graças a Deus, estamos indo bem na Fortaleza e vamos que vamos, porque o tempo não para, como disse o grande Sun Tzu. É isso aí. Mas É bom explicar as piadas, né? Tem gente que vai achar que foi Sun Tzu que disse isso mesmo, né? Não sei, espero que não. Deixa o ouvinte aí achar. Mas assim, Arte é interessante. É interessante, ô Luciano, que você falou aí sobre estar bastante ocupado, né, e tal. Assim, a gente agenda, então se tiver agenda lá pro daqui 2 meses, a gente deixa marcado e a gente vai lá. Maravilha. E grava junto. Mas eu tenho impressão, Luciano, que quando nós estamos bastante atarefados, é aí que a gente é mais produtivo. Não sei se você concorda. Eu acho que sim e não. Sim e não. Porque acontece? Tem pessoas que, por N motivos, por educação, por problemas, assim, enfim, talvez não foi muito bem educado, disciplina, essas coisas, só funciona no tranco mesmo. Só funciona quando precisa entregar tudo no limite. Correto? Aí o cara tá bem atarefado e não sei o quê. Aí, se você deixa o cara sem fazer nada, sem ter... Não é nem tá tarefado, sem ter algo pra entregar, né? Ele vai lá, cara, vou ficar aqui. Tem que ler ali, não sei o quê. Às vezes, ele só vai estudar quando tem prova mesmo, né? Ele só vai ler o livro quando tem prova, não quando tá com tempo livre. Agora, tem gente assim que... Procrastinar, ele vai procrastinar, né? É verdade. Tem gente assim que se você dar um tempo livre, ela consegue fazer as coisas tranquilamente, né? Por isso que a gente tem por exemplo, o próprio autodidatismo. Do cara chegar, estudar, ir lá e fazer sozinho. É muito difícil para a maioria das pessoas. Tem pessoas que são ágeis nisso. Ágeis está certo, né? Tem um corretor de português aí. Enfim, são geniais nisso. Melhor mudar a palavra. Tem pessoas que conseguem. Tem pessoas que tem que ter um professor que tenha uma estrutura ali para ela seguir direitinho, né? Então depende de N motivos. Eu sou mais ou menos os dois, assim. Por exemplo, quando eu aprendi muito, toda a minha vida intelectual, ela foi criada no intervalo, sei lá, do trabalho para casa, naquele meio tempo. Quando eu chegava em casa, eu não lia mais nada. Quando eu estava no ônibus, quando eu estava no metrô, sabe, aqueles 10 minutinhos, né? Imagina 10 minutinhos durante 10 anos. É a vida coisa intelectual típica de quem mora em São Paulo, né? É verdade. É isso que você tá querendo dizer. É verdade. E eu falo para as pessoas que isso faz diferença, porque normalmente, o que elas querem? Elas querem, assim, numa cena do Senhor dos Anéis, ou de qualquer outro lugar. Eu tenho uma casinha assim, tem cara de casa, né? Com uma lareira, um chazinho, aí vai abrir o livro, e com aquele chinelo pompom, né? O melhor dos mundos, né? É, o melhor dos mundos, né? Mas, assim, é uma coisa muito interessante, né? A constância vence a velocidade imperfeita. Isso de fato... você pode ver a quantidade de pessoas que começa algo por causa do nível de dopamina que tá no cérebro, ele foi lá... Eu tive um amigo meu, ele foi numa dessas palestras motivacionais. Veja bem, eu não tenho nada contra a palestra motivacional. Mas ele foi numa errada.
Não é? O cara chegou assim pra ele, não, que você vai ser o novo Bill Gates. Vai lá, faz acontecer. É isso daí. Você tem foco, você tem força, você tem energia. Você nasceu Sim, senhor, E né? ele saiu de lá, é hoje, eu vou fazer a nova rede social. Passou um mês. Ele abandonou tudo. Então o que acontece? É a velocidade imperfeita, né? Então a constância normalmente vence. Né? Então, assim, eu já tô com 35 anos, um ancião de dias. Não, é quase a flor da idade adulta, não é? E eu já vi muita coisa, assim. Eu já vi gênios serem ultrapassados por pessoas limitadas. Né? Porque normalmente quando você pega um cara que ele é muito bom, ele já tem algumas predisposições naturais, assim, ele sabe que ele já tá na frente. Sabe aquele cara que bate o olho, leu, entendeu aquele texto difícil? Aquele cara que corre mais rápido, porque o corpo dele é XYZ. Aquela pessoa que come e não emagrece, ou melhor, continua magra. É o cara que encontrou o erro na Matrix, né? O cara que encontrou o erro na Matrix. Então, cara. Mas eu vi, durante esses 35 anos, esses gênios, essas pessoas, assim, que tinham uma predisposição natural com maior facilidade, serem ultrapassadas pela tartaruga. A famosa história, né, da lebre e da tartaruga, né? Porque... É mais comum do que parece. Porque o que acontece? O cara que ele é bom, às vezes ele já tem alguns talentos naturais melhores do que os outros, ele tem mais facilidade de relaxar. Cara, eu tô bem mesmo, eu sei esse negócio, já entendi como é que funciona, tal, né? Eu sei falar bem aqui no podcast, então não preciso nem treinar, é só sentar aqui, me dá um roteiro. Não, sem roteiro, eu só sento e começo a falar. Nem preciso treinar, fazer nada, correr atrás. E ele vai fazendo, né? E por quê? Porque ele acha que ele é bom, só que acontece, tem um outro lá que não é tão bom assim, que, corre atrás, faz um curso ou outro de técnicas vocais, e por aí vai, quando você vai ver, 3, 4 anos passou o cara. Né? E quando eu digo passar, não tô falando de like, nada, etc. Né? Porque você sabe, hoje em dia, pra você ver se alguém tá moralmente certo, você tem que ver o número de likes das pessoas. Já viram isso? Não, o cara tem 1000 likes, então o cara tá certo. Assim que você Você mede, tem né? 5, A autoridade, você tá errado. a autoridade da pessoa é medida por like, exatamente. É o nível de moralidade. A gente sabe que a democracia dá super certo, né? Então. Por sinal, é o assunto de hoje, né? Por exemplo, a democracia matou Sócrates, né? Então, por exemplo, os caras foram lá, os juízes falaram, não, vamos votar aqui. Votaram, então ele tem que ser morto. Então a coisa vem até hoje. Até hoje, a democracia grega... Jesus aí... também. Também, o populacho, assim, a voz do povo é a voz de Deus, né? E você olha pra história, em algumas ocasiões não é tão bem assim. É meio que a voz do diabo. Dependendo da situação. Uhum. Não é? Não, e se você for interessante, se você pega o termo populismo, pra mim é um dos termos mais bizarros que existem. Porque o cara, ele pode encaixar qualquer coisa nesse negócio de populismo. Mas a gente analisar um pouco. Como que um presidente pode ser eleito sem ser populista? Aí você pode falar assim, qual que é a definição de populismo? O cara fala, é você prometer pro povo aquilo que ele quer. Então, se você pega o populismo, você pode encaixar qualquer definição ali dentro, não é? Você tira o significado dessa palavra e coloca qualquer uma, né? Então você olha lá no jornal, todo presidente é acusado de populista. Um presidente quer fazer a reforma da Previdência, ele é acusado também de populista. Não, ele é populista por quê? Você quer fazer a reforma da Previdência, mas a reforma da Previdência é populista. Ou não sei. Eu não sei mais o que significa esse termo, mas cada um coloca o que quer. É meio assim, né? Hoje as palavras também não significam mais nada. É menino, não sei o quê. Tá uma zona. Se entrar nessa, aí não tem volta mais. Né? Maravilha. Exatamente. Mas assim, Luciano, você falou aí sobre a morte de Sócrates, né? Eu lembrei que o Oliver Talk tem um episódio que fala justamente sobre a morte de Sócrates, né? Que fala a democracia, né? Que matou Sócrates.
Então, por favor, apresente aí, primeiramente, gente, para quem não conhece, esse é o Luciano Oliver, ele é professor também de filosofia. Ele tem lá, né, o podcast, o Oliver Talk, também que tem o Teatro das Ideias, enfim. Então, apresenta aí, por favor, né, onde a galera pode te encontrar, o trabalho que você faz, por favor. A galera pode entrar lá no nosso site, ou digitar no Google Oliver Talk, e vai lá e vai ver que a gente tem podcasts relacionados à vida espiritual, filosofia, cultura no geral. E normalmente nós trabalhamos com séries, não é? Uhum. Então, assim, vamos fazer uma série hoje sobre pensadores de esquerda. A nossa turma lá fala que nós somos heróis, assim. Como é que vocês conseguem ler Jamila Ribeiro, Marcia Tiburi? Eu já, por sinal, eu me tornei o maior especialista de tiburismo cultural do mundo. Acho que eu já li todos os livros dessa mulher. É impressionante. E eu tenho que traduzir, porque o cara, quando ele chega e vai tentar ler, não dá para entender. Realmente não dá para entender. Porque acontece, a filosofia moderna, ela tem um certo obscurantismo nas palavras. O pessoal é prolixo, o pessoal é verborrágico, e dá voltas e não querem entender nada. Correto? Tem até um livro que agora eu não lembro o nome, mas é justamente o cara zoando a filosofia moderna por causa de ter esses termos difíceis. E ela é a encarnação da filosofia moderna, né? Pô, uma Então, mona assim, zoista até, né? Então você vai tentar ler e, cara, você bate o olho, você não entende nada. Porque existe toda uma linguagem, um tiburês ali. Primeiro você tem que passar pelo meu curso. Eu tenho que abrir esse curso, não abri isso, entendendo o tiburismo. Depois você tem que ler o livro. Por exemplo, até quando eu li o livro dela foi engraçado, porque como conversar com um fascista? No livro não tem a resposta. Eu falei assim, eu vou achar a resposta do como conversar com um fascista. Li inteiro. No livro não tem. Aí eu olhei, pô, será que é uma ironia? Ou será que o título é uma ironia? Não é? Porque o título não parece ser uma ironia de jeito nenhum. Você imagina que você vai abrir o livro e vai estar lá. Como você deve conversar com o fascista. É na porrada? É dando voadora? É usando técnicas, sei lá, de artes marciais? É dando um tiro? Não sei, qualquer coisa. Mas você olha no livro, não tem. Aí o segundo livro que ela lança, olha só, hein? Cara, não é o livro do Arthur. O segundo livro que ela lança é Como Conversar com... como que é? Tecno-nazi fascista, alguma coisa assim, né? Turbo. Nossa. Tecno-turbo nazi fascista, nazista, alguma coisa assim. Né? Nós temos séries lá, que tem várias séries. Eu nem sei quantas séries tem mais, pra ser sincero, gente. Tem pra caramba, e assim, tem bastante. Interessante, quando você tem séries, né? Aí às vezes a gente vai dar uma olhada lá no site, né? Que a gente também tem um site, olivertalk.com. E sempre tem gente entrando pelo Google. O cara coloca um nome lá de alguma coisa e, por sinal, é alguma coisa que nós já falamos, né? E eu tenho muita coisa, assim. Tem de arte também, como entender arte, como... Cara, vai lá e veja qual é a melhor aula pra você, ou o melhor podcast, né? Que é feito no formato solo, alguns em dupla, mas a maioria é solo. É pra você quando tá no carro ali, ouvindo assim essa voz rude, essa voz grossa, sexy pra algumas pessoas. Não ninguém falou nada disso. Aveludada. Né? Essa voz aveludada. Né? Mas é isso, turma. Maravilha. A gente faz as coisas, as nossas brincadeiras lá. Maravilha. Então, e também, né, se você ainda não segue o Bacon, né, vai lá então no nosso Instagram, @BaconPodcastBR. Se você está aqui no seu agregador de podcast, por favor, vai no YouTube, né, esse conteúdo também está disponível no YouTube. Geralmente, o conteúdo ele chega primeiro no YouTube, a gente está postando num dia anterior à noite no YouTube, porém é aquele conteúdo rústico, né, bacon mesmo, cheio de gordura, sem edição nenhuma, tá bom? O que vai pro YouTube, pra você que quer acompanhar tudo na íntegra, né? Agora, se você quer aquele conteúdo mais editado, com trilha de fundo, etc., você vai lá, então, no seu... A versão vegana. Os principais agregadores de podcast você pode ouvir, né? E, vegana nada, porque dá trabalho, hein? É a versão que mais dá trabalho.
Mas é a Weg. menos engraçada, com certeza, porque no YouTube você dá risada. Sim, exatamente. Então, Maravilha. e por favor, nos ajude, né, na nossa campanha também do Apoia-se, né? Então, primeiramente, nós queremos agradecer os nossos apoiadores, né? Os nossos 5 apoiadores, 5 guerreiros que estão lá nos ajudando, né? E por favor, né, você que sentiu nesse momento o seu coração tocado, né? Por favor, nos ajuda, né? Eu acho que qualquer ajuda é bem-vinda, né? A gente que tá trazendo conteúdo de qualidade. Olha aqui o convidado que a gente tá trazendo para você, né? E é claro... Tem que apoiar mesmo. Tem que apoiar Aí mesmo. enche o saco, ainda vem a turma, não tem ninguém fazendo nada. Você tá com um escorpião no bolso, entendeu? O que custa, assim? Enfim, continua. Eu já fico com raiva. E assim, né, gente, a gente sempre fala, né, essa plataforma que a gente utiliza, a gente tem um gasto com ela, então nos ajude a cobrir esse gasto. Então fica aí o nosso apelo, mais uma vez, para que o Bacon Podcast não seja vendido para a China, né? Não sei nem se é bom falar na época que a gente tá vivendo agora, ficar falando É verdade. de China, de Rússia, não sei se dá muito certo não, mas enfim, vamos lá então. E, né, gente, vocês viram aí o título desse podcast, né, provavelmente vai estar no título, né, eu acredito, mas estamos aqui, ele, né, o Luciano, ele falou sobre coaching, né, você que pegou aí desde o início, viu que ele falou sobre coaching, e hoje ele vai ser o coaching aqui que vai nos dar o caminho da felicidade. Maravilha. Então se prepare, porque ele vai aqui dar as chaves, os pontos, né, os tópicos, para que você tenha uma vida feliz, saudável, né? Então vamos lá? Preparados? Você sabe que... Opa! Eu já posso comentar ou não? Posso falar? Não, por favor. Não, é que eu vou entrar com a música tema, mas daí... vai lá, então manda. Vou mandar ver? Beleza, então. A trilha. A trilha. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe então mais esse episódio do Bacon. Já faz 20 minutos, né? Acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Muito bem, então estamos começando mais um episódio, né? Começando não, iniciando o tema desse episódio, né? Na verdade, por favor, como é de tradição nesse podcast aqui que honra as tradições, essa sua proteína semanal de bacon, Bruno, dê-nos a sinopse então desse episódio. Vou falar real pra vocês. Me chamaram pra uma palestra de um coach sobre felicidade. Eu vim com medo de ser pirâmide, mas eu quero ver o que esse cara tem pra falar. Me falaram que ele vai ensinar tudo de felicidade. Então, o tema desse podcast é isso. Um coach falando de felicidade. E eu tenho certeza que no final desse episódio, você vai sair transformado, né? Isso a gente garante. Ou mais triste. Ou mais triste, exatamente. Há essa possibilidade. Eu não sou feliz. Em crises emocionais, em depressão. Olha, sabe uma coisa interessante? Você estava falando de coach e tal, mentor. Porque mentor é um personagem de Homero, né? Foi dali que tiraram o termo mentor, né? Então hoje a gente fala mentor, mentoria, mentorado. Mentor era um conselheiro do rei. Então era um sujeito sábio, carcomido, experimentado, que já sofreu de tudo, mas superou os seus problemas. Um pouco melancólico, mas todos os problemas que ele teve, ele meditou, ele refletiu, e ele tem uma alta capacidade de explicar para as pessoas como não ter o mesmo problema, ou se você está tendo, como passar dele. Certo? Esta é a figura do mentor. Correto? E começa novamente com os gregos. Sempre começa tudo com os gregos. Alguém até falou aí, acho que foi o Lucas, correto? Falei? Não sei, não lembro. Ou o Bruno, não sei, me mandaram um negócio escrito lá que contou. Não, mas posso falar, tá aqui na pauta, eu vou falar. Tá. Mas é exatamente isso, né? A gente quer falar aqui de Aristóteles, né? Para ser mais específico, né? E a gente vai falar de uma obra aí bem especial, claro, eu vou deixar pro Luciano ali para comentar sobre, né? Imagina. Mas, Luciano, antes, por favor,
Por que é tão essencial, em pleno século XXI, a gente falar de Grécia Antiga? Porque tudo que nós vivemos hoje, ou eles já responderam, ou eles já pensaram sobre o assunto. Você sabe que hoje em dia no mercado de trabalho, as empresas, elas vendem felicidade. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Qual é a diferença entre a Nubank e o Itaú Card? A princípio, assim, você olha assim, opa, peraí. Se eu não pagar o Itaú Card, o que vai acontecer? Os caras vão dobrar lá os juros e não sei o quê. Se eu não pagar o Nubank, é roxinho, é pra frente, é fofinho, pra frentex. Se eu não pagar, eles não vão me cobrar. Claro que não, né? Não, vão te cobrar da mesma maneira. E é capaz que nem deixe de negociar, tá? A diferença é o quê? Ela vende o quê? Felicidade. Venha trabalhar com a gente. Nós somos uma empresa diferente. Aqui você vai encontrar o lugar, a carreira. Você vai encontrar a felicidade no trabalho. Então, se você percebe, hoje no século que nós vivemos, quase, principalmente as empresas modelos, elas falam que trabalhe comigo, porque aqui você será feliz. Você vai encontrar a felicidade no trabalho. Né? E o que as pessoas procuram? Eu procuro felicidade no trabalho. O que é a felicidade? Eu tenho uma vida muito equilibrada, tal, e poder ir pra praia, surfar, você entendeu? Ter um happy hour e tal, e não fazer essas coisas, entendeu, meu? Aí quem sabe tal, sair com uma mina de vez em quando, fumar uma conhazinha aqui, tranquila e tal, e é isso, entendeu, meu? É praieiro, é a vida, tal, trabalhar de boa, sem pressão, sem adversidade. Então, por sinal, um tema que nós estamos falando, que os gregos meditaram sobre isso, é um tema, cara, muito vigente na vida de qualquer profissional. Tá na cabeça de todo mundo que ele tem que procurar um emprego ideal que lhe dê essa famosa felicidade no trabalho. Né? Que ele encontre a felicidade no trabalho. Ou no curso que ele escolheu. Você imagina, eu não sei como tá hoje, mas eu acho que não muda nada. Eu chegava, sei lá, no terceiro ano do ensino médio, na década de 90, aí o professor, agora vocês estão ferrados, hein? Porque vocês vão sair daqui, aí vocês têm que escolher um curso que vocês vão ter que seguir a vida inteira. Tipo é assim, então. Eu chego aqui sem preparo nenhum, agora tem que escolher um curso que eu vou ter que escolher, acertar. Você imagina, um jovem de 18 anos. Os gregos falavam que o cara só se tornava adulto depois dos 30. Aí tu quer que o jovem... Tu queres 44, que o jovem... Isso. Tu queres que o jovem defina toda a sua vida com 18 anos. Você tá maluco? Mas é assim. É assim que funciona. Então o cara faz cursinho, o cara ele fica a noite sem dormir pra achar o curso que vai mudar a vida dele para ele ter aquele emprego. Não, que eu vou trabalhar aqui nessa empresa multinacional e eu vou viajar, vou para outro país. Meu primeiro salário tem que ser no mínimo acima de 4 mil. Né? Aquela coisa, o estágio já passando nos 2 mil. E por aí vai, por isso que eu tenho que fazer faculdade. Então, o ciclo natural das pessoas, hoje, elas fazem isso porque elas acreditam que elas vão atingir a felicidade quando terminar a universidade. Porque eu vou estar com diploma e eu vou estar numa empresa boa e essa empresa vai me dar um dinheiro que eu vou conseguir comprar minha casa. Porque, afinal de contas, você não é feliz no Brasil sem ter uma casa própria. Se você mora de aluguel, você faz parte da subespécie humana. Quase todo brasileiro te olha assim. Como assim, cara? Você mora de aluguel, velho? Meu Deus do céu. O cara te olha estranho. Ele acha que você é um subcidadão. Aí então o que acontece? O cara corre, o cara parcela em 50 anos uma casa. Porque se ele não tiver aquela casa, meu brother, ele não é feliz. Tá ligado? Ele não é feliz, cara. Ele não... O carro também. Não, mas pega, agora tem que ter o carro. Como assim você não tem carro, velho? Você só anda de Uber, você é maluco, mano? Aí o cara ali precisa ter o carro. Não, vou pagar em 80 vezes. Entendeu? Aí o nome do cara tá no Serasa, tá devendo pra tudo quanto é... Pra agiota, pra traficante, não sei quem mais.
Mas ele tá o quê? Por que ele fez tudo isso? Porque ele tá na busca da felicidade. Né? Porque prometeram pra ele desde criancinha que esse é o sucesso. Você vai ter um bom emprego, você ter a casa própria e ter o seu carrinho. Trocar um carro pelo menos assim uma vez a cada 2 anos. E eu tenho uma triste notícia pra você. Eu não tenho nenhum dos dois. Não tenho nem casa própria nem carro. Então assim, Estamos juntos. Para os padrões brasileiros, eu sou um cara totalmente infeliz, eu sou um cara totalmente irrealizado. Eu faço parte da subespécie. Quando eu falo, por exemplo, quando eu falo assim, ó, eu não pretendo ter casa própria, o cara já me olha assim, como se eu fosse como um leproso, alguma coisa desse gênero, né? Porque esse cara, ele não quer ser feliz. Então, se você pega todas as coisas que o brasileiro, da nossa cultura, procura, porque ele procura a estabilidade no emprego, o casamento perfeito, com aquela mulher que sempre vai agradá-lo e com aquele marido que sempre... então, qual que é a cena? O cara pensa assim, eu vou casar com essa mina aí porque eu vou ter sexo todo dia com ela, né? A mulher pensa assim, não, eu vou casar com esse cara aí porque ele sempre vai me falar frases doces todos os dias, sempre vai me dar um presentinho e não sei o quê, sempre vai me agradar, etc, né? Quer dizer, normalmente é isso. Há exceções a regras, no geral, né? Mas se você pega, por exemplo, as estatísticas de traição, a traição feminina e traição masculina, como que normalmente acontece? É o cara que trabalha 12 horas, 10 horas por dia, certo? E a mulher reclama com ele. Pô, que você não me dá atenção, e não sei o que, você só fica trabalhando. E aí, a mulher ele começa a ficar nervoso, porque ele não... Mulher não entende ele. Pô, mas como assim? Eu sempre tô trabalhando, eu sempre tô trazendo comida pra essa casa, e ela quer atenção? Ela deveria estar trabalhando aqui, né? E aí o que acontece? Quando ele quer deitar com ela não quer fazer mais sexo, e aí sempre aparece quem? A novinha. Aquela lá, a de 20. Mas como assim? A sua mulher não te entende? Aí começa, né, passar a mão no braço, assim. Um homem tão trabalhador, ela fica reclamando todo dia com você. Normalmente acontece assim. A mulher é o inverso, né? A mulher é o seguinte, pelas estatísticas que nós temos. Imagina essa mulher que tá reclamando com esse cara, não é? Aí chega o bonitão. Aparece o bonitão. E o bonitão só conversa com ela. Como assim? Não, porque não tem um problema que ele trabalhe. Eu não tenho problema que ele venha se esforçar. Mas, pô, a gente não pode separar 1 hora por dia? E ela tá desabafando pro bonitão, não é? E quando ela vai ver, ela já tá apaixonada pelo bonitão. Porque normalmente a mulher é pelo ouvido, é pela conversa, né? Essas coisas, né? Até hoje funciona razoavelmente assim, né? Quando você chega numa balada, qualquer situação, você tem que ter um chaveco. Você tem que ter chaveco, hein? Você não tiver, não funciona, né? Tá, gente, mas eu tô falando que isso é geralmente, é evidente que há outras situações, no geral, né? Então você olha assim, a felicidade. O cara olha assim, meu casamento não foi feliz. Se ele não tá no emprego, se ele fez a universidade e não tá no emprego que ele queria, se ele não tem o salário que ele quer, ele fala, a minha vida profissional não é feliz, né? Se ele não tem a casa, o carro, ele vai falar o quê? A minha vida social também não é feliz. Nada é feliz pra mim, porque eu não atingi aquele padrão de felicidade que todo mundo me disse. Que era ter a casa, ter o carro, ter o casamento com uma mulher perfeita, ou ter o casamento com um cara que sempre iria me dar atenção, e ter um emprego bom pra eu falar pro meu sogro, pra minha sogra, olha, não, chegar um sogrão, né? Não, pô, eu sou SFO, né? Eu cuido das finanças, né? da minha empresa, né? Nossa, esse cara é bom, hein, filha? Não, o cara é podcaster. O que ele faz? Ele é podcaster. Pede dinheiro para 5 apoiadores. Cara, como assim, né? Então a gente acha que a nossa vida ela nunca tá nos trilhos. Mas os gregos pensaram sobre isso. De fato, o que é felicidade? Se são essas sensações, se são essas coisas que você tem,
ou se de fato é uma coisa totalmente diferente. Ah, vocês estão me entendendo? Estão me compreendendo? Ou eu tô Sim. viajando aqui? Não. Eu sinto que a Fernanda tá com uma interrogação no rosto. Tô até com medo, acho que não entendeu nada que eu tô dizendo. Mas tudo bem, tudo bem. Tô falando grego? Não, tá dando pra entender. A frase é nossa, total. Cadê a trilha sonora aí, Lucas? Vocês compreenderam, né? Então, acho que por isso que os Sim. gregos são importantes, né? Nesse sentido, né? Essas respostas ainda mais básicas do que é ser feliz e como alcançar a felicidade, ela perdura até hoje e vai perdurar para sempre. Uhum. Eles pensaram Se muito você mais pega- no objetivo, no porquê, né, na visão do ser humano íntegro, do que propriamente no que complementa. Então, que nem a gente tem muito essa visão de expectativa e a gente precisa alcançar isso. Não, o grego ele pensou muito mais na questão da essência do que é o ser humano, muito mais do que os acidentes, né? Para usar até um termo mais Exato. filosófico aqui nesse sentido. E aí, por isso, eles entenderam muito mais que a gente. A gente quer viver de acidente, no sentido filosófico da coisa, muito mais do que na essência, né? Você quer viver da consequência, né? Você só vê as consequências dos seus atos, você não olha a causa. Por exemplo, às vezes eu cuido de muitas pessoas, assim, que vêm conversar comigo sobre uma série de problemas, né? Então ela tem certas atitudes que elas não sabem por que elas reagiram assim. Tá? Normalmente o nosso sentimento de insegurança, Estão ouvindo os aplausos? Quer que eu dou muito Mas aqui tá ou bem. continua falando? Não, pode continuar. Tá bem longe, tá bem longe. Tá. Então beleza. Aí, pessoal, enfim, é que estão me aplaudindo aqui, sabe como que é? Pô, o cara mandou demais. Então, o que eu tô falando mesmo? Então, Só pra normalmente você os ficar nossos feliz, né? sentimentos... os nossos sentimentos de insegurança, de medo, de ansiedade, eles, na verdade, explicam, é um registro histórico de nossas atitudes do passado. Se você sente ansiedade agora, é porque você sentia ansiedade durante muito tempo. Né? Se você é inseguro hoje, então é porque você já sentiu insegurança em uma série de ocasiões. Né? Não tô falando daquela insegurança normal, tô falando daquele negócio que te atrapalha, que acaba contigo, e por aí vai, né? Então, muitas vezes as pessoas não sabem a causa. Né? As pessoas não sabem nem nomear, de fato, os seus sentimentos, se é paixão, se é amor. Por exemplo, eu passei muito tempo na minha vida com problemas por causa disso. Eu sempre me achava um cara paciente. Né? O cara chegava lá, pisava em mim, me humilhava, eu não respondia, outra pessoa ficava me devendo, não falava nada. Não, tudo bem. Então as pessoas às vezes me passavam a perna. Não, tudo bem, tudo bem. E aí as pessoas me chamavam de paciente, né? Não, como que você consegue ter paciência? E eu achava que de fato eu era paciente porque tava todo mundo falando que eu era. Ninguém imaginava que, na verdade, essas pessoas também estavam usando o termo errado. Na verdade, eu nunca fui paciente. Eu era um sujeito passivo, né? Que não tomava atitude quando era necessário. Né? Paciência não tem a ver com passividade em você não fazer nada. Por exemplo, se você educa seu filho de bebê até criança, você tem que ter paciência na educação dele. Mas você vai educá-lo todo dia. Você sabe que esses frutos irão surgir daqui a 10 anos. Né? Mas a paciência não tem nada a ver, não vou educá-lo não, porque eu sou um cara paciente e eu vou deixar ele aí. Né? Aí ele vai aprender sozinho, não. A paciência está em você fazer o seu trabalho sabendo que vai ter uma demora, vai ter um tempo para que aquilo venha a florescer. Né? Então a paciência, ela não deixa de ser uma ação também para algumas coisas. Né? Então, olha como você vê, cara, é impressionante. O simples fato de você não saber nomear um sentimento seu, nomear algo que você está passando, você pode ter problemas incríveis. Não é à toa, se a gente pega, por exemplo, os estudos de simbolismo bíblico, uma das primeiras ordens de Deus para Adão, nomeia aí. Uhum. Tem um monte de coisa aqui, dá um nome. Né? Dá um nome. Veja bem, ele olha tem duas espécies de árvores ali diferentes, dois tipos. Aqui tem a mangueira, a palmeira.
por que tem nomes diferentes? Ora, porque elas têm funções diferentes. Mesmo que seja árvores. Mas quando você dá nomes distintos, você mostra o quê? Que aquele objeto, que aquele ente, que aquele ser tem funções diferentes no final. Né? Por isso que nós não usamos os nomes iguais para muitas coisas. Né? Então você vê que isso já começa na Bíblia. Já está nos primeiros capítulos. Você tem que nomear o negócio certo. Se não nomeia, vai dar tudo errado. E a gente vê, por exemplo, quem nunca brigou, por exemplo, quem nunca teve um relacionamento, ficante, namorada, não sei, e você queria falar algo e falou, era diferente, aí entendeu errado, aí a pessoa compreendeu errado. É um negócio terrível. Entendeu? A linguagem já é o começo, né? Nem por isso, né? Deus já começa criando as coisas falando. Então você olha aí a importância da linguagem e da função. Né? Então, dia é dia, noite é noite, são coisas totalmente distintas. Então, cara, eu me perdi. O que eu tava falando? Não sei por que tem esse assunto. Mas é isso aí. É que o Lucas tinha comentado algo. Peraí, o Lucas ou o Bruno? Tô confundindo o Bruno. É o Bruno, grande Bruno. Eu? Opa, desculpa. Então, é basicamente isso, a importância de você saber quais são as causas da origem dos seus sentimentos, por que você sente medo, por que você tem timidez. Pra você ter uma ideia, eu sempre me achei muito tímido. O que nós podemos definir aqui muito tímido? Como eu pensava na época? Timidez minha era, eu não consigo conversar com mulheres. Eu travo com qualquer mulher. Mas com os meus amigos, eu consigo conversar. Então, peraí. Eu não sou completamente tímido. Com pessoas que eu tenho afinidade, que têm assuntos parecidos comigo, com coisas que eu gosto, cara, a gente passa 10 horas falando. Quando chega alguém do sexo feminino, não sai a palavra A. Não é? Eu falei, por quê? Aí eu comecei a estudar esse assunto aí eu descobri uma coisa. E o que acontece? Meus amigos eram só dois, era tipo, não era muita coisa. Né? Tinha uns assuntos que a mulherada não gostava. Ou se tinha, não aparecia. Entendeu? Eu odiava. Então, quando eu precisava, criar algum assunto, eu falava, na década de 90, falar sobre Final Fantasy VII. Era só rapaziada, não tinha mulher gamer. Assim, era só turma, tá ligado? Vamos falar não tinha, então era só os malucos lá, jogando Final Fantasy VII no PlayStation 1. Então você não conseguia desenrolar. Por quê? Porque eu queria falar sobre esse assunto e a moça não sabia falar sobre nada. E eu também não sabia falar sobre outros assuntos. Até que eu li um livrinho, há uns 10 anos, ou mais, nem lembro quanto tempo, chamado Como Fazer Amigos e Fazer Pessoas, do Dale Carnegie, que é um clássico. E lá tem uma das técnicas que, cara, hoje já tá meio que, já faz parte da minha personalidade, eu nem fico pensando nela pra usar. Como é que você faz pra criar assuntos com qualquer pessoa? Qualquer uma. É só falar do que a pessoa gosta. Eu pensei assim, nossa, era tão simples. Eu achando que era super tímido, assim, que eu não conseguia falar. Aí testei, consegui falar com todas as mulheres. Falei, olha, era só isso mesmo? Então era só falar que a moça gosta? Então, tranquilo, entendeu? Então, por exemplo, isso que eu tô te falando é um negócio assim que eu estava me nomeando errado, então eu achava que era incapaz para conversas de qualquer tipo com o sexo feminino. E quando eu vi que, na verdade, peraí, não é que, na verdade, eu sou tímido, é que eu não sei conversar com pessoas que eu não tenho a mesma afinidade de assuntos. Você entendeu? E como que a gente faz para conversar com pessoas que têm outras afinidades? Saiba do que a pessoa gosta, saiba de qual é o assunto que ela gosta. Sei lá, uma série, Big Brother, pescaria. Negócio de pescaria também, cara. Um dia eu precisava falar com alguém muito importante, falei, como que eu vou abordar esse cara? Descobri que o cara gostava de pescar. Fui lá na internet, pesquisei os negócios de pescar. Como é que faz pra pescar? E aí a primeira coisa, né, na negociação, falei do quê? Sobre pescaria. Falei, cara, eu tô pensando em pescar aqui, até procurei na internet. Ele, sério? Não, porque eu sou um grande pescador e tal.
tal, e não sei o que lá. E no fim das contas, a gente foi até pescar em alto mar. Não, entendeu? E eu não gosto de pescar até hoje. Mas entendeu? Olha, interessante. Era só você falar do que a pessoa gosta, né? Você imagina se eu me encontro com um sujeito desse e começa, sei lá, a falar de filosofia. O cara não gosta de filosofia, entendeu? Não ia ter afinidade nenhuma. Então esse livrinho aí, ele foi fundamental, por exemplo, para eu entender que, na verdade, eu não era tímido, eu simplesmente não sabia como conversar com as pessoas. Aprendi a conversar com as pessoas. Entendeu o ponto? Sim. Só mutar aqui para poder espirrar. Mas interessante, Luciano, que você tá falando dessas coisas práticas, né? E tem tudo a ver, né? Tipo, essa questão da felicidade, essa felicidade que é a finalidade, né? Depois é uma coisa que vai tratar ali na Ética Nicômaco, né? De É Aristóteles. verdade. E essa busca pela felicidade, enfim, depois ele vai colocar a felicidade como um bem, ele vai definir o que é o bem, né? A felicidade que é o bem supremo, e que depois essa ideia de bem supremo, que ainda, tipo, meio que ele fala, né, do bem supremo, mas fala, não, mas ele não explica, né, o que é, ele meio que joga para depois. E ele joga pra verdade. galera, e depois isso vai se completar lá em São Tomás de Aquino. Aí São Tomás de Aquino vai falar da beatitude, né, dessa questão, né, do bem supremo, que na verdade é Deus, né, uma coisa que transcende e tudo mais, né. Mas é interessante, assim, por quê? Porque ele fala da felicidade, ele fala desse bem supremo, né, da felicidade suprema, e ele fala desse caminho também da felicidade, e esse caminho ele é trilhado com a construção das virtudes. Então por isso que eu tô falando, né? Você tá falando de coisas práticas, né, coisas da vida, e o livro ele vai discorrendo sobre essa questão da virtude, sobre essa questão da busca da verdade, e é interessante, né, e depois eu quero saber também o que você pensa sobre isso. Acabou o podcast, você já falou o negócio inteiro. Eu vou falar tudo isso, não tem mais o que dizer. Não, mas eu quero que justamente que você explique um pouco melhor para nós, né, essa ideia central do livro. Talvez seria interessante até falar um pouco de Aristóteles, né, e falar sobre essa ideia central do livro, assim, né. Vamos então aqui, né, é uma questão assim, como começou essa minha investigação sobre a felicidade? É evidente que tá aí disponível para as pessoas lerem, mas não é um livro assim. Os livros antigos, os livros de filosofia antigo não são iguais aos livros de filosofia moderna. Os livros de filosofia moderna são feitos para serem lidos pelos pares, né? Pelos autores de filosofia e aí tal, né? Por isso que tem uma linguagem muito pra técnica. Não entender. É feito para não entender. É feito para não entender. Uhum. E os livros de filosofia antigo, já dizia o grande pedagogo americano Mortimer Adler, eles foram feitos para todas as pessoas lerem, né? É um convite que o autor faz para você ler. Evidente que você pode ter as suas dificuldades, ainda mais no ensino brasileiro, de entender também. Tem algumas questões também sobre época, questões sobre contextualização. Talvez se você abrir logo de cara, você não vai entender o que está acontecendo. Mas, no geral, é o seguinte. Como é que começou a minha investigação? E aí eu acho que o ouvinte, ele vai entender melhor. Certa vez, eu estava conversando com uma amiga psicóloga e a gente começou a falar sobre felicidade, né? E eu perguntei para ela, o que é a felicidade para você? Como que você aplica nos seus... como é que se diz? Pacientes, quando eles perguntam, eu não sou feliz. O que você fala para eles? Qual que é o seu conceito de felicidade? Ela me respondeu da seguinte maneira, para mim, veja bem, coisa total de coisa moderna, filosofia moderna. Veja bem, não é uma crítica, você vai perceber. A felicidade é um movimento que vai do vazio à plenitude. Pra que falar tão difícil? É coisa de moderno, né? Moderno. Coisa de moderno, Moderno, vazio à plenitude. Você pega em Aristóteles, nada, é simplão, é isso, acabou, definiu. Aí eu perguntei pra ela, já imaginava, então você tá falando que a felicidade é algo que se move, ou seja, o cara não tá feliz, vazio, certo?
E aí, quando ele tá pleno, ele tá feliz, certo? Ela, sim. Aí eu falei pra ela, olha, isso é a felicidade moderna. Porque Aristóteles não pensa assim. Para ele, isso que você tá falando não é a felicidade. Isso é sentimento. Porque o sentimento, ele tem essa natureza. A alegria, por exemplo, Aristóteles distingue alegria de felicidade. Certo? Por quê? Imagina, vamos pegar esse exemplo dela. Como encaixa certinho no que Aristóteles fala sobre o sentimento e ela coloca como felicidade? A psicologia moderna, né? Eu não sei se todos os psicólogos pensam como ela, tá? Por isso eu tô falando no caso específico dela. Que aí se não, nego, sai daqui. Não, tá vendo como os psicólogos pensam? Não sei. Eu sei que ela falou isso pra mim. A linha dela é essa, né? Então, olha só. Veja bem. Então vamos lá. É um movimento que sai do vazio pra plenitude. Ou seja, você está vazio de alegria, logo você tá o quê? Você tá triste. Quando você vai pra plenitude, você tá alegre. Só que é um movimento. Então você pode... A plenitude pode sair, pode estar vazia e voltar toda hora. Então, para isso, para os antigos, era o quê? Era o sentimento. Porque o sentimento, ele tem essa característica. Pô, eu falei para ela, conversando, pô, mas olha assim, não vamos pensar em nível teórico, vamos pensar na nossa realidade. Por exemplo, antes a gente começou um podcast aqui, não deu um pouco de ansiedade, não deu um pouco de... Não deu um sentimento de, como é que será que vai ser? Será que vai rolar? Vai dar tudo certo? Pô, tem convidado aí. E eu pensando, como é que será que é a turma aí? Será que são uns malucos? Etc. Então, pega, o sentimento que a gente teve antes de começar o podcast, agora não é mais o mesmo para alguns. Para alguns ainda mantém. Mas quando terminar, vai vir uma outra coisa, vai vir uma outra sensação. Uma sensação de alívio, uma sensação de conseguimos, ou para mim, ufa, espero que tenha, ou comigo vai ficar, será que deu certo? Mas o que acontece? A gente vai dormir, amanhã a gente vai acordar com um sentimento totalmente diferente. Tem gente que acorda com raiva, tem gente que é assim, tem nego que acorda alegre, animado, né? Então, eu falei isso, pô, vamos perceber isso. Por quê? O que é a filosofia? Por que eu tô fazendo esse exercício agora? Tanto com o ouvinte como vocês. Porque a filosofia, ela é basicamente isso. É o cara percebendo como funciona a realidade. Então você imagina, Aristóteles ali, vamos pensar a cena. Você tá lá no pátio, na feira aqui em São Paulo, aparece um cara vestido de branco, super estranho, andando assim, reparando nas pessoas, no que elas fazem, etc. Por quê? Ele está observando. Não existe filosofia sem observação. Né? Tanto é que, por exemplo, uma coisa de fato, você muitas vezes mata o espírito filosófico num ser humano quando ele já é criança. Né? Quando você fala assim, porque sim, é isso aí, né? Tem aquele moleque que seu filho enche o saco, coloca um monte de perguntas e fala, porque assim, não enche o saco. Uhum. E ele se acostuma. E ele para de fazer o quê? Ele para de perguntar, ele para de ter curiosidade nas coisas e por aí vai. Mas, por exemplo, eu posso passar pela mesma rua e não reparar nada nela. O Aristóteles, Sócrates, passaria por essa rua, sabe, como se fosse um estrangeiro? Sei lá, o cara vem aqui na Paulista. Você falou que mora onde? É Botucatu? Boituva. Você imagina, talvez você tá em Boituva, você nem perceba mais como que é a cidade e tal, se tem algum detalhe, eu tô cansado daqui. Eu vou chegar aí, nossa, cara, essa casinha aqui é do fundador, velho. Meu Deus do céu, olha essas pedrinhas aqui no chão, cara. Que coisa fantástica. Olha o céu com estrela. Isso é muito real, porque aqui é capital do paraquedismo e do balonismo, né? Só que assim, todo dia. Então a gente vem e tá nem aí mais. A galera que vem de São Paulo fala, nossa, tem balão no céu, paraquedas. Para na rodovia, é o céu mais lindo que eu já vi. E aí você fala assim, nossa, mas todo dia eu não vou acordar mais cedo pra ver isso, nem a pau. Exato, exato. Então a filosofia, ela começa aí, ela começa onde você mora, na sua casa. Em você reparando em detalhes, em coisas que ninguém perguntou. Por que será que minha mãe colocou esse quadro aqui nessa parede? Talvez a resposta porque é isso mesmo, não tinha outro lugar pra eu quis. Porque eu quis, né? Às vezes não. Né? Então, não é... Então você imagina que era esse espírito, né? Assim,
de maneira bem geral, né, da coisa, né? Mas essa curiosidade infantil que move o espírito filosófico, né? Essa coisa de querer saber como é, como é que funciona. E uma dessas questões que Aristóteles trouxe foi a felicidade. E você veja bem, esse livro Ética Nicômaco, como quase toda a obra de Aristóteles que a gente tem, elas não são completas, elas são rascunhos de aulas. Então, assim, você vê que lá ainda não tem a totalidade da coisa que ele pensou. Ali é um fragmento do fragmento. Então, assim, conversando com o ouvinte, então a minha investigação começou aí, quando eu tive essa conversa sobre felicidade com essa psicóloga. Porque a felicidade, na era em que nós vivemos, na geração em que nós vivemos, é o que essa psicóloga falou. É o quê? São prazeres. Então, se eu não estou satisfeito com o meu trabalho, se eu estou triste com o meu namoro, se eu estou triste com o meu emprego, se eu estou triste com o meu relacionamento, logo eu estou infeliz. Então a tristeza é sinônimo de infelicidade. A alegria é sinônimo de felicidade. É assim que funciona. Obrigado, turma. Faz uma bladina aqui. Agora eu ouvi, foi casadinho, foi muito bom. Então, a felicidade, o que ela é? Ela é pura e simplesmente sentimentos. Então é exatamente por isso que o sujeito ele tem que ter o quê? Novas sensações. Sair da rotina. Já viu aquele negócio? Eu gosto de trabalho. Meu trabalho não pode ter rotina. Eu odeio rotina. Você entendeu? Por quê? Porque eu sou uma pessoa assim. Eu sou pra frente. Eu não sei o quê. Tal. Por quê? Porque ela acha que a rotina vai trazer o quê? O tédio. Uhum. O tédio traz a tristeza e logo vem o quê? A infelicidade. Tá? Então, e você vai ver isso para relacionamento, no geral, quando você percebe o casal de namorados separando, né? Ah, cara, eu não sei o que, eu terminei com ela por quê? O sexo não é mais o mesmo. Mas era só isso que você relacionava com ela só com isso? Não, cara, eu preciso agora fazer com outras para experimentar. Por quê? E você conversa com o cara, ele vai falar que não estava mais feliz. Aí você tenta perguntar, por que você não está mais feliz com ela? Normalmente tem a ver com isso, com prazer. Não é? Ou não sei, enfim, você sabe como são relacionamentos, né? Às vezes a mulher fecha a torneira, eu posso falar essas coisas aqui, você? Ou o público aqui talvez seja de criança, mas o pessoal, enfim, né? Acima de 18 anos aqui, não tem problema, né? Pode falar. Então, você pega até em relacionamentos, né? As pessoas trocam de parceiros e parceiras, não tô falando todas as pessoas, mas você vê que tem casos, é assim. Não é porque o prazer sexual não é mais o mesmo. E porque ele relaciona prazer sexual com a felicidade. Né? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Cinema, trabalho. Né? Tem nego que tá morrendo de fome, mas não pega aquele trabalho. Porque, não, cara, não gosto de trabalhar disso. Isso não me traz alegria enquanto trabalhando, entendeu? Não é que não me deixa feliz. Quantos profissionais a gente não pega hoje, principalmente quando chega na idade da loba, aos 40 anos, que estão em crise, aí você pergunta o cara, mas o que aconteceu? Não estou feliz no meu trabalho. Por que você não está feliz no seu trabalho? Não, porque aqui eu não encontrei... Ele não consegue distinguir, por quê? Ele foi ensinado assim, que a felicidade é a alegria. Então, se ele não se sente alegre no trabalho dele, sabe, ele chegou lá, acordou com aquele espírito animado, tá alegrezão e tal, cantando I Love You do Bob White. Tem algum problema, eu tenho que achar um outro emprego, eu tenho que achar um outro trabalho, porque eu não tô feliz aqui. Então você percebe que hoje em dia é assim, a felicidade é igual sentimento, certo? E aí a primeira questão que a gente pode colocar, não vamos nem chegar a Aristóteles ainda, vamos pensar assim. Uma pessoa religiosa, às vezes a pessoa não precisa ser religiosa, mas vamos colocar religiosa que eu vi mais casos assim, que tá no leito de morte. Leito de morte lá, tá morrendo, você encontra ela, já vi, pessoas assim, tá todo mundo menos ela. Pessoal, não fica triste por mim, não. Eu vou encontrar Deus agora. Vocês que vão ficar aí no inferno. Você tá assim, aí,
Aí, eu até dei esse exemplo lá pra mim. Então, espera aí. Como que uma pessoa que tá num leito de morte, né, ela não deveria estar triste? Por que então ela não está demonstrando essa tristeza, que seria igual infelicidade? Muito pelo contrário, ela está mostrando uma plenitude. Ela sabe para onde ela vai, ela sabe o que vai acontecer. Então, aí você pergunta para alguém que entende a felicidade assim, o cara não entende. Ele não entende como uma pessoa no leito de morte tá tranquila, tá até acalmando os familiares. Entendeu? Não, pessoal, não precisa chorar não, tal. Fica tranquilo, fica de boa, entendeu? Tá até acalmando. O pessoal que tá aqui, não ela fica em desespero. Por quê? Porque a ideia de felicidade não consegue compreender como uma pessoa pode, ao mesmo tempo, estar sofrendo e ser feliz. Você veja bem, é uma coisa totalmente... Você pode sair na rua. Você fala assim, cara, pode uma pessoa sofrer e ser feliz? Ela fala, não, cara, é impossível, porque se você é feliz, você não sofre. Tá na boca de todo mundo. E essa mentalidade. Para você ser feliz, você não pode sofrer. Mas por que as pessoas acreditam nisso? Porque sofrimento traz sensações ruins, logo eu sou infeliz. Correto? E se a gente pega exemplos da antiguidade, você vê que não é assim. Eles não acreditavam nisso. Desde esse exemplo que eu falo de pessoas que estão no leito de hospital, ou outro também. Você imagina a seguinte situação. Você tá desempregado, não sei o quê, tá difícil a situação, e chega um amigo seu e fala, se a gente roubar aqui um negocinho... Não, eu vou contar o caso real que é melhor. Eu trabalhava numa instituição ajudando jovens carentes. O que é jovem carente, né? Eu acho que eu não gosto muito desse jovem carente, mas no sentido, o cara tipo, pobrérrimo, assim, paupérrimo. Sim. O cara mora num barraquinho, assim, de plástico, de madeira, um negócio assim terrível. E vem um amiguinho traficante dele e fala assim, cara, sai disso daí. Você entendeu? Se você quiser enriquecer, se você quer ter dinheiro, se você quiser ter mulheres, se você quiser ter tudo, vem aqui pro meu caminho. Vou te dar tudo. Né? Você veja bem, eu tive alunos ali que eu cuidava que falaram não. Ou seja, eles sofreram na hora. Por quê? Pô, você poderia ser tudo, uma oportunidade. Né? Quem não sofreria? Você entendeu? Você sofre. Mas o que acontece? Ele estava sofrendo, mas ao mesmo tempo ele estava feliz. Entendeu? Essa dialética era exatamente isso que Aristóteles fala sobre a felicidade. Repare, você olha uma pessoa que está sofrendo, mas pode ser feliz. Como que ela pode ser feliz? Né? Por que a pessoa que sofre, tem problemas, mesmo assim ela continua feliz? Duas coisas que nós temos que falar então. Então, primeiro, felicidade não é igual aos sentimentos. Né? Os sentimentos têm uma natureza que muda a todo tempo. Correto? E a felicidade, se ela não é igual ao sentimento, logo, a natureza dela não muda. Ela não é inconstante. Correto? Segunda coisa, Aristóteles começa essa investigação com um argumento muito simples, que se você sair na rua de Botucatu, do Paraná, da Groenlândia, na Rússia, na Ucrânia, você vai perceber isso. Me parece que todo mundo quer ser feliz. Entendeu? Né? Então, aquela coisa que eu falei do filósofo, né? A gente aqui todo mundo quer ser feliz, só que a gente não quer investigar porque todo mundo quer ser feliz. O cara vai investigar porque todo mundo quer ser feliz. Né? É tão normal pra gente. Então, você veja bem, aí ele vai falar exatamente isso das virtudes. Por quê? O que acontece? Na minha edição, eu não sei como funcionam as edições novas aí, mas na minha edição antiguinha dos pensadores do Aristóteles, você não tem a palavra virtude, porque virtude é uma palavra latina, correto? Se você for olhar do texto,
Por isso que eu tô falando, talvez já tenha uma nova edição que o cara colocou a palavra virtude aí, tá? Mas normalmente não se usa o termo virtude, porque virtude é uma palavra que vem do latim, de virtus, força. Aham. Os Ele gregos fala usam uma palavra verdade? Não sei se é chamada excelência. Ah, sim. Excelência, certo? Você vai alcançar a excelência, que foi traduzido para o latim como virtude. Né? Então, o leitor que for se debruçar, tá tudo de... eu tô confundindo grego, latim, português aqui. O leitor que for ler esse livro tem que ter essa noção de que em grego ainda não existe o termo virtude. E alguns tradutores de Aristóteles colocam como excelência. Talvez tenham edições que já colocam em o termo virtude mesmo, tá? Tá, pessoal? Então eu só estou esclarecendo aqui. Na minha versão tá excelência, ok? Então, basicamente, o que significa a virtude? Hábitos bons, mas não qualquer hábito. Hábitos específicos. Se você tem esses hábitos, todas as outras atitudes ao redor, elas vão mudar, né? Você pode ter mais de mil atitudes diferentes, mas se você tem 7 bons hábitos, as outras 993 atitudes são efeitos desses 7 hábitos. Então, ele tá falando assim, olha, se você tem esse hábito, você entendeu? Se você tem esse hábito, e o que é o hábito? É você ser constante. A gente até começou aqui, né? A constância é melhor a constância do que a velocidade imperfeita. Na verdade, a gente começou com isso, a gente gravou isso? Ou a gente gravou. No Gravou. No background, né? Enfim. Gravou. Então, o que acontece? Se você mantém o hábito de fazer aquilo, quando chegar no dia mau, no dia que tudo for traição, na noite escura da sua alma, você vai conseguir resistir. Então, vamos pegar um exemplo mais palpável, mais simples, ok? Se você quer acordar cedo e você quer ter o costume de acordar cedo, o que você precisa fazer? Você precisa acordar cedo todo dia. Você precisa acordar certinho naquela hora, 6 horas da manhã. Né? Você tem que acordar por muito tempo. Até que vai chegar uma hora que você, opa, é isso aí. 6 horas da manhã, tranquilão. Agora, se você é parecido comigo, em que é 6, é 7, é 8, eu volto pro 7 de novo, então é 7h30, parece o 6, entendeu? A gente nunca vai pegar o hábito. Não é? A gente nunca vai ter a constância, né, de acordar naquele horário. Né? Então, o hábito você pega quando você faz ele todo santo dia. Não é algo que... Então, veja que interessante. Para você ser virtuoso, você tem que agir. Não é algo que você fica teorizando muito. Aristóteles foi lá, explicou, né, as virtudes ali, tal, mas no geral, se você quiser todas aquelas virtudes, você tem que praticá-las. Como que eu vou ser corajoso aqui só falando sobre coragem? Não dá, né, meu? Aí é fácil. Aí é como ficar aqui na internet falando assim, você tem que ter coragem, você não pode ir lá. Aí é fácil, né? Então, por exemplo, a coragem que é um dos elementos muito interessantes, porque Aristóteles ele coloca uma virtude com uma justa medida entre 2 extremos, que é a falta e o excesso. Correto? Então, por exemplo, qual que é a falta de coragem, covardia? Pode estar um outro nome na tradução que o cara tá lendo aí, tá? Mas, no geral, covardia. E qual que é o excesso de coragem? Né? Meio... Eu esqueci o termo, mas, assim, é uma confiança cega de que tudo vai dar certo e você não se prepara. Por exemplo, ele vai falar isso... Aristóteles também ele foi professor do Alexandre o Grande conquistador da Macedônia, né? E ele dá um exemplo simples para Alexandre o Grande. Aí você imagina aqui, Alexandrinho, vem pra cá. O pai vai explicar. Vem aqui. Xandinho. Xandinho, vem aqui. Me explica pra você o que é coragem. Vamos lá. Coragem pra mim é pegar a espada, não é? E, enfrentar o exército inimigo sozinho. Pode vir 1000. Tá? Ele falou, não, isso não é coragem. Ele, como não? Eu vou provar minha honra, meu valor. Não, você imagina.
você tem o seu exército, certo? Se você sai do seu exército para enfrentar todo mundo sozinho, além de você morrer, que fatalmente vai acontecer, você vai deixar ali o seu exército desfalcado. Ou seja, isso não é coragem, não é? Correto? Aí o que acontece? Ele vai falar assim, mas então você sai correndo. Também não. Por quê? A coragem ela é o quê? A coragem é você vencer o medo. Então, isso é uma coisa muito interessante. Eu acho que as pessoas tinham que pensar mais sobre a coragem, que falta muito aqui na cultura brasileira. Por quê? O cara, ele acha que ser corajoso é sentir coragem. Você não sente coragem, a coragem é um hábito. Olha só, você está explicando aí. Ninguém sente coragem. Você pode perguntar, cara, assiste qualquer filme da Segunda Guerra Mundial. Você acha que o cara tava com coragem? Não, é porque no cinema, o cara tá no cinema, ele assiste o filme, aí vê o cara Carminha lá, aí a câmera lenta, aí vem música, né? sonora, é a música. Ele acha que coragem é isso, tem que aparecer a música. Tá ligado? É a trilha sonora. Não, a coragem. Tem uma série na Netflix, que é uma... Não é uma série, na verdade, é um documentário chamado Medalha de Honra, que os caras vão conversar com sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Nenhum falou que tinha coragem. Falei, não, cara, eu só sentia medo. Mas eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que cumprir o meu dever. Isso é a coragem. Todos tinham e não sabiam, né? Exato. Exatamente, Aristóteles fala sobre a coragem. É você, mesmo com medo, você ir lá e fazer. Por quê? Voltando ao exemplo do exército. Eu vou ter medo mais do quê? Eu tô treinado? Fiz o curso? Tô ok? Então você tá preparado, meu filho. Você vai sentir medo? Quem não sente? Mas no geral, aí na nossa cabeça é que pra eu ter coragem, eu não vou sentir... Eu tenho que sentir confiança. Né? Eu tenho que sentir confiante. E aí a gente perde muitas oportunidades na vida por causa do sentimento de medo. Então, cara, mais banal. Vamos vir agora pro Brasil, pra cultura do lixão. Você tá no rolê, você tá na balada, certo? E aí surgiu a mina. Aí, cara, eu tô com medo. Cara, é agora que você tem que ir, irmão. Aristóteles está falando pra você. Coragem é você ir lá fazer com medo. Não é fazer sentir medo. Lembre de Aristóteles. Irmão, tá precisando namorar? Tá com medo? Tá com várias vezes? Lembre de Aristóteles. Não, Aristóteles disse que eu tenho que ir lá e vencer o medo. Você já decorou a fala? Já viu aqui no comecinho? Você já descobriu quais são as afinidades dela? Já sabe do que ela gosta de conversar? Vai lá, cara, você tá preparado. Mas sentir medo, todas as pessoas irão sentir de alguma maneira. Então, por exemplo, hoje em dia muitas pessoas desistem, por quê? Porque elas colocam o sentimento como um padrão de felicidade e infelicidade. Né? Então, muitas vezes o cara não tem coragem de entregar aquela entrevista, de arriscar algo no trabalho, porque ele não está se sentindo com coragem. Né? Então, já é o primeiro mito. Né? Então, olha que interessante, estar falando como os gregos pensam sobre essas coisas, e coragem, que é uma coisa que dá pra você aplicar na balada, meu. Dá pra você aplicar no baile funk, tá ligado? Você lá no baile funk, assim, pô, como que eu faço pra chegar lá na funk? Na igreja também, né? Parece a rapaziada desesperada, né? Não encontrei, como é que fala? A turma fala? Minha Rebeca, é isso? Alguma coisa assim, né? Sara, né? Minha Sara, Rebeca, sei lá, né? Alguma das mulheres dos patriarcas aí, né? Cara, é Aristóteles falando, cara. Você tem que ir e fazer acontecer. E fazer acontecer, velho. Então, olha que interessante, né? Então, o que acontece? Se você tem essas virtudes, esses hábitos, o hábito, ele é o caminho da felicidade. Não é? Você não vai ser guiado pelos seus sentimentos. Então, mesmo que você esteja triste, você estará feliz. Né? Então, imagina, assim, que aconteceu alguma coisa muito
você não queria fazer algo no trabalho, porque seria algo assim que, prejudicaria pessoas. Você foi mandado embora, você ficou triste. Mas, pô, você tem um hábito de fazer a justiça. Pô, você tá feliz. Você sabe que o sentimento vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Você entendeu? Até nesse salmo você percebe como os sentimentos eles mudam, né? E assim, eu posso estar falando sobre essas coisas, mas assim, eu não sou um ser robótico, tá? O sentimento ele é muito importante. É que a gente tá falando aqui você separar. Sim, né? sim. As virtudes, a felicidade do sentimento. Eu acho que assim, já conseguindo separar, já é uma grande coisa. Já vai te ajudar muito, né? Na sua carreira profissional. Pô, você tá infeliz ou você tá triste? Já dá um alívio. Então o que acontece? Muitas vezes, quando você, dependendo do psicólogo, da pessoa que você vai se aconselhar, você fica naquela rodinha de rato eterna. Porque também não é culpa do cara. O cara ele aprendeu lá na universidade, não sei em qual lugar, que felicidade é igual ao sentimento também. Aí você vai na busca de achar aquele emprego que sempre vai te deixar alegre, com níveis de dopamina estourando no cérebro, assim, entendeu? E aí o que acontece? Você não tem o sofrimento inevitável na vida. Então se você percebe assim, você pega, por exemplo, um drogado, um drogado, um cara que tá na Cracolândia, etc. Quando você entende essa questão do Aristóteles, você consegue até ter mais compaixão. E compaixão no sentido de você ter o imaginário suficiente para se colocar no lugar da pessoa, né? Porque eu acho a compaixão espetacular, porque de fato você não teve todos os sofrimentos do mundo. Mas você pode se colocar no lugar da pessoa. Mas como você se coloca no lugar? Irmão, você tem que ter uma imaginação muito expandida. E aí que vem a literatura, mas aí é um outro assunto. Então você pega um cara, um drogado, né? O que ele tá procurando no final? Né? Quando ele é dependente da droga. Ele está procurando a felicidade. Quando ele injeta, ou ele cheira, ou não sei o que ele faz, ele tem aqueles 5 segundos de vislumbre do que seria ser feliz. Mas no final é o quê? É só uma alta carga de alegria que o cara recebe ali. Então, aí você percebe, o cara ele procura droga por quê? Porque ele quer sentir aquela felicidade novamente, que vai embora. Porque falaram que isso é felicidade, mas não é. É o quê? Uma alta dose de alegria lá, movida por certas cargas químicas. Você acha, se você for aqui na Cracolândia, em São Paulo, você pergunta pro cara, o que você tá fazendo aqui? É pra ser infeliz? Não, ele tá procurando a felicidade. Mesmo que seja na pedra. E aí você, Aristóteles tem razão de novo. Ele não conhecia o crack. É estranho, mas ele não conhecia o crack. Mas o cara hoje faz isso, cara. O cara da pornografia também. Porque o cara, ele quer ver lá uma mulher, ou um travesti, não sei, ou um homem. Por quê? Porque ele vai ter aqueles 3, 4 segundos de vislumbre que ele chama de felicidade, mas também é o quê? É uma alegria também que ele sente ali por algum tempo. Depois vem o vazio, né? Vem a tristeza, ou uma certa depressão, principalmente com homens, né? Homens ficam mais deprimidos e se sentindo fracassados depois que termina o ato ali, vendo pornografia. Então o quê? No final, o Aristóteles tem razão de novo, tá todo mundo, você percebe, cara. E ele fala assim, todo ato humano é pro cara ser feliz. Para pra pensar 5 minutos só. O que você não faz para no final não ser feliz? Pensa nas suas atitudes e tenta ir na raiz dela. Não, realmente eu tô fazendo isso pra ser feliz mesmo. Não tem como escapar. Você tá ligado, bicho? O homem acertou de novo. Oh, incrível. Tem uns erros, né? De vez em quando. Mas você percebe, cara, quase toda atitude é pra ser feliz. E o pessoal não acerta na felicidade por causa da confusão, hoje em dia, entre felicidade e sentimento. Na modernidade, né? Mas aí, turma, eu expliquei, eu falei demais, eu dei um super contexto aqui.
Nem sei se eu falei Claro. tudo, mas é isso aí, pessoal. Explicou Vocês sim. entenderam? Tô maluco? Não, tá não. Não, o pior é que tá maluco porque faz sentido, né? Tá tão maluco que faz sentido. Porque cara, eu tô aqui brincando, mas é muito isso, assim, tipo, a gente vive num estado de sentimentos e de coisas que a realidade não faz sentido. Muitas vezes a realidade não... Cara, você começa a buscar... Caramba, eu sempre busquei alegria e não felicidade. A gente não entende. Então eu falo assim, por isso que faz sentido, por isso que é maluco ao mesmo tempo, assim, entra muito nisso que a gente tava falando. Cara, Verdade, incrível isso. cara. A gente não tem a noção do que são as coisas, então elas parecem malucas à primeira vista, mas na verdade é a realidade. É verdade. E assim, não tem problema em você buscar alegria também. O importante é saber separar. Não, então você pega assim, até pessoas religiosas caem facilmente nisso. Uhum. É muito fácil, assim, se enganar com uma série de coisas. Assim, a vida é assim. Pensa bem, pessoal, não estou culpando ninguém aqui. Estou apenas fazendo uma descrição dos fatos, tá? Sim. Né? Uhum. Então, às vezes a gente não sabe para que a gente vai para a igreja. A gente pode até saber, não sei quantos mandamentos, não sei quantas regras. No final, talvez ali, um senso de pertencimento, meu. Ninguém me aguenta, ela só me aguenta aqui dentro. Uhum. Ninguém me aguenta. Não, porque aqui me deixa alegre. Aqui as pessoas não escutam. Né? Então, às vezes, o cara, ele acha que ele tá procurando a felicidade em Deus. Não. Às vezes ele tá procurando uma alegria entre os companheiros ali. Então, às vezes, muitas vezes tem isso. Então, quando a alegria sai, e quando ele só sente tristeza e culpa, ele pensa, não, peraí, eu acho que Deus vai me castigar, não tô me sentindo bem. Deus me abandonou, né? Deus me abandonou. Porque eu só tô me sentindo triste. Só tô me sentindo com ansiedade, insegurança. E quando no começo eu ia pra igreja, o que eu sentia? Alegria, o fervor do espírito. Tem pessoal assim. Eu pulava, eu dançava, e não sei o quê. Só que, cara, essas coisas não duram pra sempre. Que a normal faz parte do sentimento, né? Da descoberta. E o cara para de sentir, o cara para de sentir essas coisas. E vem o quê? Vem o cara, não dá mais vontade de ir, não sei o quê. Não sinto mais aquele fogo no coração. Já viu isso? Muita gente fala isso, né? Não, porque no começo quando eu sentia aquele fogo. Isso é o quê? Isso é só sentimento, gente. Você pode colocar qualquer palavra que você queira aí. Isso é sentimento. E C.S. Lewis tem uma frase muito interessante sobre isso, né? Que tem muito a ver com Aristóteles, né? Quando naquele livro Cristianismo Puro e Simples, ele cita Aristóteles algumas vezes quando é para falar sobre virtude, se não me falha a memória. E ele fala justamente sobre isso. Às vezes o cara, ele no começo, ele começa a sentir muitas coisas bonitas, legais, e com o passar do tempo sai. E o Lewis, ele explica da seguinte maneira, é porque você chegou na fase adulta espiritual. Então se espera-se, né, que o adulto consiga viver, né? Então, assim, vamos dizer assim que Deus... mas é uma criança, então pede aí. Toma, não enche o saco. É isso aí, tá bom, vai lá. Agora é o seguinte, rapaz, você tem 18 anos, não é porque você vou pedir que vai parecer, entendeu? Agora você tem que fazer o quê? Treinar as virtudes. Entendeu? Já tá bem, tal, vai lá, agora não enche o saco, né? Tá grandinho, vai trabalhar. Agora você vai ter que trabalhar, né? Então é aquela parte que você começa a ir e você não tem vontade de ir. Vai meio forçado, nossa, cara, eu não tô sentindo o coração palpitar, né? Outra coisa, a turma fala muita coisa, veja bem, isso aqui não é uma crítica só, tô falando de maneira engraçada só. Sei lá, algumas coisas assim, né? Exato. Além dos próprios erros que podem acontecer, enfim, né? Mas você vê, até na vida religiosa, que o sujeito teria que ter mais essa distinção, porque você tem 1 milhão de exemplos na história, né, da religião. Você vê que facilmente ele é confundido hoje em dia com isso, né? Com essa coisa assim, pô, será que eu estou sentindo a minha alegria? A alegria dele ele chama de alegria do Espírito Santo, né?
E a felicidade tá lá conversando com todo mundo, de ter um senso de pertencimento, sabe? Nem ele sabe o que é. Então é normal, porque é a confusão dos tempos. É a confusão das eras, né? Porque todo mundo hoje em dia se confunde, né? É. Maravilha. Pessoal, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Não, é o seguinte, foi todo mundo embora. Toda pergunta aqui. Então é isso, entendeu? Você vai fazer uma pergunta, Fernanda? Desculpa. Não, é só um comentário. Que no final de tudo isso, né, essa confusão em relação à felicidade com a alegria, com a emoção, até com os hormônios, né, com a dopamina, com a endorfina, eu vejo muito como uma falta de maturidade da nossa parte mesmo, assim, eu falo por mim. Essa semana eu estava conversando com uma amiga que, inclusive, ela vive dentro de uma vida religiosa e ela estava falando assim, chega um tempo na vida em que você para de ver a beleza nas coisas, de certa forma. Então, no começo, tudo é muito excitante, você se anima muito com ir à igreja, você se anima muito com a oração, você se anima muito com os trabalhos sociais, você se anima muito com a realidade da vida religiosa no dia a dia, ela partilhando comigo. Mas chega um tempo que parece que isso perde um pouco a graça, tudo fica insosso. Mas, aí ela fala assim, mas isso não quer dizer que eu não esteja feliz. Eu me sinto feliz e eu me sinto realizada. Porque por mais que eu perca o sentimento, eu tenho o sentido naquilo tudo. E o sentido é Cristo, o sentido é o amor ao Cristo. Exato. E aí eu falei, cara, isso é... Aí eu falei pra ela, viu, não é só na vida religiosa não, tá? É na vida em geral. Porque assim... A rotina, ela às vezes cansa, de fato. Se você ficar só pensando no sentimento e na emoção, a rotina ela se torna insuportável. Porque a rotina, o sentimento passa, mas a rotina fica. Mas quando você tem um sentido mais profundo naquilo, você faz o que você deve fazer, você está naquilo que você faz, como diz São José Maria Escrivá, e você encontra o sentido profundo nisso, você encontra a felicidade. Porque a felicidade, ela tá nessa vida virtuosa, ela tá em fazer o que você deve fazer bem, né? Então, foi uma conversa muito legal, porque a gente até comentou, porque a gente se conhece desde que a gente era adolescente. E aí ela falou assim, olha, acho que a gente virou adulta mesmo, porque as coisas estão mudando, né? Não, com certeza. Aristóteles sorri no céu com essa frase. Espero que ele esteja. Lá no Divina Comédia, ele tá no... Ele não tá na... Primeiro círculo, né? Ele tá naquele círculo que estão os grandes. Você não sofre lá, estão os grandes. Então, se ele tiver nesse primeiro círculo, se é que existe primeiro círculo. Então, uma coisa... Você falou de maturidade, e eu tava fazendo uma investigação sobre a maturidade esses dias aí, esse mês passado, né? Porque, assim, nós falamos da seguinte maneira, você é uma pessoa madura ou você não é maduro? E aí eu pensei, não, peraí, eu acho que essa frase não tá tão certa assim. Nós somos maduros em algumas coisas e em outras não. Eu comecei a reparar isso, falei, não, peraí, porque eu sei que eu sou maduro nisso. Outras coisas, meu Deus do céu, eu sou uma criança de 3 anos. Não, e eu acho que essa visão que você trouxe, que não discorda da minha, eu acho que quando você divide a maturidade em série de camadas, fica até mais fácil pro cara. Porque quando você coloca a maturidade como um bloco só, você uma depressão. Não, e você nunca vai estar, ninguém nunca tá 100% pronto, né? Se você for 100% maduro, você já pode morrer, você não precisa fazer mais nada. Você já morreu. Você já morreu, não tá no inferno. Não faz sentido. Então você percebe que você é maduro em algumas coisas, em outras você tem que amadurecer, né? Esse é o processo. Aqui também tem a ver, essa sua amiga aí, por sinal, um abraço para ela, muito virtuosa, o que ela tava falando era isso, né? É isso, agora, cara, eu tô sem sentimento agora, mas eu tenho que seguir o hábito. Depois volta. Né? Depois volta. Agora eu não tô sentindo nada, passa e volta. É sempre assim, né? Mas isso era algo que era mais compreendido antes. Hoje não é tão compreendido. Você percebe assim, basicamente no seguinte: você vai no cinema, eu gosto de ir no cinema. Você vai no cinema, também. tá o rapaz assistindo um filme de super-herói, não é? Tá assistindo um filme
mexendo ao mesmo tempo no celular e respondendo alguma pessoa. Você percebe assim, não consegue ter atenção, não consegue ter concentração e não consegue simplesmente se acalmar. Porque é muita dopamina, o cara, ele precisa do quê? De muito excesso de sentimento. Mesmo lá no filme dos Vingadores, não sei o quê, aqueles gráficos, aquela tela gigante bombando na cara dele. Já é dinâmico pra explosão. caramba, né? O cara não consegue. Então fica mais difícil ainda, né? Para essa geração, né, meus amigos? Bem, espero ter respondido aí. Eu falei Respondeu, muita coisa, respondeu. Né? E, eu sou assim, pessoal, assim, eu falo muita coisa e não falo nada. É filosofia. não, Filosofia é isso, falou. fala muita coisa e não chega em lugar nenhum. Mas deu pra Fala aí, entender. Chegou assim. Mas assim, até completando e também concluindo isso, né? A gente entende que a gente nunca vai alcançar essa felicidade plena, né? Então por isso que existe esse bem supremo que está além, né, desse mundo, né? E a gente está Verdade. aqui, a gente se realiza, a gente é feliz, mas igual você falou, a maturidade, ela é por camadas, né? Então, ao mesmo tempo que eu sou maduro em uma coisa, em outra coisa eu não sou. E ao mesmo tempo que eu conserto isso, na outra eu deixo de ser. E assim vai ser na minha vida, né? Eu vou buscando viver esses costumes, né? Bons costumes, encontrando o bem nesses costumes. E costume Ordenando, né? do grego, ethos, ética. Ética Exato. Nicomo, né? Então, os costumes, a virtude, eu que vou, então, vivendo bem os costumes, eu que vou amadurecendo, né? Eu que vou crescendo, eu que vou, então, encontrando essa felicidade, mas sempre vislumbrando uma plenitude que está lá na frente, né? Exato. Além, né, dessa vida. E assim, pessoal, eu só quero acrescentar uma informação. O que acontece? Depois ali a patrística, os filósofos cristãos vão dar um boost na ideia de felicidade aristotélica, tá? Eu não vou explicar hoje, porque senão é um outro podcast. Sim. Mas para quem for ler, às vezes vai ter algumas coisas ali que não bate. Porque pô, gente, depois o pessoal dá uma vem São Tomás de Aquino, como o Lucas e o Fernando não, tô confundindo, teoria de gênero, né? Então pode ser Fernando mesmo. Tô nem aí. Então, o Fernando, a Bruna e o Lucas disseram. Então vai vir depois São Tomás, tal, vai falar um monte de coisa, tá? Então Passa só um pente acrescentando fino, essa informação. Né? Sim. Exatamente. Ok? Exatamente. Então é isso. Maravilha, então. Ó, me convenceu, esse coach me convenceu, essa pirâmide eu vou entrar, hein? Opa, entra aí. Vai ser bem avisando lá, a gente vai começar um programa de impulsionamento intelectual lá no nosso... Vai começar ainda, a gente tá preparando, né? Que seria mentoria, né? A turma pede, só que a gente não consegue criar, a gente não tá conseguindo criar um sisteminha fácil pra... Sabe, o cara clicou, agendou, coloca o horário. Era só com o WhatsApp, eu não queria. Porque o cara entra no meu WhatsApp, eu não vou responder. Eu não respondo meus amigos no WhatsApp. Demora uma semana, imagina... Entendeu? Sim. Então a gente tava tentando elaborar Então, assim, realmente com a ideia de fazer uma mentoria lá, ter um sistema, acompanhar mais de perto algumas pessoas, caso a pessoa se interesse, né? Tenha dúvidas sobre sobre profissão, carreira, a vida também. O que eu souber. Tem coisa que eu não sei. Então não dá pra falar. Não, mas basicamente isso, turma. Pô, legal. Eu fiquei muito feliz aqui. Eu sempre gosto de falar sobre esse assunto. Maravilha, então. E eu fico muito lisonjeado por vocês terem me darem a oportunidade. Que isso. Fico alegre. Fica feliz aí. Eu vou puxar aqui a conclusão, aí a gente caminha então pro fim, tá bom? Ok. Eu tenho que ir embora. Muito bem, então, concluindo mais esse episódio, né? Espero que você tenha encontrado, então, aí o segredo para a felicidade. E querendo ou não, essa busca pela felicidade também faz com que a gente faça do mundo um lugar melhor, né? Aí entra também um ponto que a gente não vai falar aqui, mas espero que a gente consiga dar essa continuidade, que é justamente a política. E a verdadeira política, né? Na sua raiz, né?
a verdadeira política, que é totalmente diferente daquilo que você tá vendo hoje, né? Então, vou começar com política. Não é isso, tá bom? Mas deixa pra uma próxima vez, que é justamente isso. Segunda parte. Gostinho de Segunda quero parte. mais. Exatamente. Essa felicidade, essa busca pela essa felicidade, que também faz do mundo um lugar melhor, né? Então Maravilha. é isso. Muito obrigado, viu, Luciano? Muito obrigado mesmo, né? Pra nós aí é uma alegria e é uma honra ter a sua presença aqui no podcast. Podcast humilde. Imagina, é como eu sempre digo, olha, como Aristóteles diz, a constância vence a velocidade imperfeita, né? Aí vem Jordan Peterson e ao mesmo tempo diz, nunca se compare com os outros e compare-se consigo mesmo, né? Se você comparar com o seu primeiro episódio até o momento que você tá agora, você não é mais humilde, você já tem um alcance, já tem pessoas que te ouvem, não é? Tem pessoas que, o cara vai vir falar, a Fernanda vai estar lá, tal, Lucas, não sei o quê, a turma, né? Então é importante que vocês estão seguindo o caminho da virtude. Essa é a parte que importa. O resto vai acontecer. Ok? Obrigado aí, fico lisonjeado. E vamos marcar uma próxima vez aí pra eu falar o resto. Vamos marcar sim. Realmente aqui, realmente, estou me mandando embora. Não, tudo bem, a gente vai encerrar já tá bom? Ok. Então eu agradeço você que nos ouviu até esse momento. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.